falar um pouquinho sobre o passado e algumas questões do Scar King. Vamos lá. A novelização que saiu recentemente revelou muito mais coisa do que a gente estava pensando. Bom, vamos. Scar King. É dito na novelização que ele era um orangotango. Não diz necessariamente que ele era um orangotango, mas a gente sabe que é. Mas diz que ele era muito mais poderoso na sua juventude. Scar King utiliza bastante Ashimo e seu chicote para meio que suprir a necessidade de utilizar a força física. Por exemplo, na sua juventude ele era um ser muito mais poderoso e forte e uma certa resistência também. Vocês esquecem, ou algumas pessoas pelo menos, esquecem que Scar King tem milhares de anos. Bom, Scar King, como já foi falado na própria novelização, ele foi o primeiro titã primata a se comunicar com a humanidade e o primeiro titã primata a construir armas. Ou seja, já leva um ponto aqui. O Scar King, com a sua grande experiência e arrogância, faz dele dos melhores vilões que tem, pois graças a essa sua arrogância e sua inteligência intelectual, Scar King faz dele ser um dos titãs mais perigosos e sádicos de todo o universo Monsterverse. Scar King, até na batalha final, melhor dizendo, até na batalha do Covil, que ele enfrenta Kong, é dito na novelização claramente que se Scar estivesse na sua juventude, no seu auge, no seu modo Prime, melhor dizendo, ele venceria o Kong com o machado, mas não venceria o Kong com a manopla. Porém, se o Scar King, como a gente viu lá pra batalha final, que ele tem o machado do Kong, então sim, seria muito mais equilibrado. Tanto na novelização fala que na batalha final o Scar King ficou com muito mais chances de vencer o Kong quando ele ficou com o machado. Então imagina com a idade Prime dele. Scar King é um ser sádico, arrogante por natureza. Como assim? Ele travou várias batalhas e inclusive venceu bastante. Ele era um dos titãs mais gloriosos e poderosos da antiguidade. Até mesmo Godzilla não era tão poderoso assim, mas conseguiu dar trabalho para o Scar King. Na novelização diz que Godzilla e Scar King lutaram bravamente e que Scar King, provavelmente como diz na novel, era muito mais poderoso e deu muito mais trabalho para Godzilla. E então, Godzilla, com quase morrendo, conseguiu prendê-los lá na subterrâneo da Terra Oca. E o que isso mostra? Mostra claramente que o próprio Godzilla, beleza, ele não era tão poderoso como é agora, mas ainda assim é o Godzilla. Ele conseguiu fazer o Godzilla sofrer, quase morrer, junto com seu exército. E mesmo que o Godzilla, na batalha final, nos dias modernos, tenta meio que fugir do Godzilla, isso mostra o quê? Que Scar King sabe das suas fraquezas, sabe que ele precisa de outra coisa para se defender, porque se ele não tiver um apoio de força, pois ele é muito inteligente e ele sabe que sua idade chegou. Não é como o Godzilla. O Scar King é sim intimidador, muitos temem medo dele, até mesmo é bem provável que o Scar King tivesse vários filhotes e que provavelmente ele matou alguns que provavelmente ele viu que seria uma ameaça para o seu reinado, e enfim. Scar King é um sádico e se reproduziu com várias fêmeas, e ele tem um harém de fêmeas somente para ele e que ninguém mais poderia se reproduzir. E uma coisa que muitos ficam falando é que Scar King é muito fraco e que ele fica toda hora dependendo da Shimo. Essa é a questão que eu acabei de mencionar, que ele sabe da sua fraqueza e ele usa a Shimo como sua principal arma para fazê-la assim que substitua a pouca força que ele tem atualmente. Vale dizer que Scar King é praticamente numa idade de uma pessoa de 70, 80 anos a 60 anos, por exemplo. Scar King, isso como é humano, mas Scar King é muito mais velho do que o Kong. E assim, bem provavelmente ele, se estivesse no seu auge, e mesmo velho, ele deu um pouquinho de trabalho pro Kong, imagina no seu auge. Enfim, Scar King sabe dessas fraquezas, Scar King consegue compreender os seus limites e por isso faz dele dos melhores vilões, pois mesmo quando está prestes a perder, ele não deixa de se abalar pela sua arrogância, pois ele travou várias batalhas e venceu muitas. Então é bem provável que esse orgulho que ele tem faça dele ser um dos vilões que, mesmo quando está prestes a perder, isso não abale ele, pois ele tem sempre uma coisa em mente, uma carta na manga. Por isso que quando ele ri do Kong, quando ele pega o cristal,
e mostra Shimo para o Kong, mostrando que é como se fosse uma carta na manga. Porque Scar King, beleza, pode até ter visto que ele provavelmente perderia naquela batalha. A novelização diz claramente que Clark King estava tendo uma vantagem, mas quando o Kong joga ele no chão e Scar King olha para o Kong, mostra claramente que ali o Kong poderia sim vencê-lo e que caso continuasse, Scar King perderia, pois a força que um dia ele teve não tem mais. E o Kong tá no seu auge. O Kong é velho, mas ele só tem 92 anos, 91 anos no universo do Monsterverse. Sim, Kong só tem 91 anos. Isso para um titã, e principalmente para o Titanos Kong, é pouquíssimo. Então, você tá vendo que o Kong tá muito forte. Ele mostrou vários feitos de resistência, vários feitos de força. E inclusive tancou muito mais o Godzilla neste filme. E isso é tema para outro vídeo. Mas voltando a Scar King. Ele tem tudo ao seu mérito. O Scar King simplesmente consegue fazer esses feitos de força física, durabilidade, quando era mais jovem. Quando ele era praticamente o Kong, né, do passado. Então, pessoal, é bem provável que sim. Se o Scar King tivesse com mais forma Prime nos dias modernos, com a sua força física total, provavelmente o Kong perderia para ele. Claro. Mas, como a gente viu, a novelização diz claramente que ele perdeu porque ele não tinha mais a força que um dia ele tinha. E mesmo para um velho, eu acredito que ele até lutou bem. É meio compreensível que ele tenha perdido. É bem compreensível que às vezes ele peça ajuda para Shimo, porque ele é inteligente. Você, sendo inteligente, vai saber os seus limites. E as pessoas menosprezam ele porque acham que força é tudo. Mas esquece da inteligência. Beleza que pode não ter sido do seu agrado. Mas não adianta nada esse cara King ser um suicida e burro, porque somente um burro lutaria com o ser mais forte, que você sabe que é mais forte que você queria persistir naquilo. O que você faria? Você iria formar uma estratégia para que essa sua pouca força fosse substituída por algo maior. E foi isso que ele fez com a Shimo. Ele conseguiu a Shimo, conseguiu conquistar a Shimo, obrigar a Shimo, melhor dizendo, que sim, um cristal que ele usa tantas vezes para controlar a Shimo veio das costas dela, veio das placas dorsais da Shimo. Por isso que ela sofre quando ele usa aquele controle, pois está conectada com ela. Então por isso ela obedece e tudo mais. No filme não explicou, mas a novelização entra muito mais em detalhes nisso aqui.